Você deve estar se perguntando como o Checo faz para seus pneus durarem 15 voltas a mais que os outros. Ou o que os pilotos fazem quando seus engenheiros pedem para estender o stint. É uma ciência minimizar o desgaste do pneu mantendo os tempos de volta mais baixos possíveis, o contrário do que normalmente acontece. Quanto mais aceleração e mais força, mais rápido os pneus vão embora, e é quando a habilidade do piloto se mostra. Eu vou detalhar exatamente como os pilotos freiam, viram e aceleram para manter os pneus conservados por mais tempo. Vamos lá! Primeiramente, para entender como os pilotos poupam pneus, temos que falar sobre como eles se desgastam. Há vários modos e todos dependem do pneu e das condições. O mais simples é ficar sem borracha. Isso acontece de forma mais rápida com os compostos mais macios ou as superfícies mais ásperas. E faz sentido quando verificamos como os pneus criam aderência. Mesmo em superfícies lisas, há pequenos desníveis e ondulações, com talvez apenas alguns milímetros de largura, e a borracha se espreme nessas lacunas. Esses pedaços de borracha aderem à pista e permitem ao pneu produzir forças de tração, mas como a borracha faz isso repetidamente, alguns pedaços se soltam. Agora, se o pneu está na temperatura de operação ideal, isso acontece de forma constante e até previsível. É por isso que pneus mais macios criam maior aderência, a borracha pode ir mais fundo na superfície, mas se desgastam mais rapidamente, o material é mais frágil, então mais borracha é arrancada no contato com a superfície. Reduzir o desgaste é uma das coisas que se pode fazer, mas falaremos sobre isso adiante. A outra principal maneira pela qual o desempenho do pneu cai é a degradação, e trata-se de controlar a temperatura, e isso fica complexo. Então, para este vídeo, vamos simplificá-lo um pouco. Essencialmente é quando o pneu está fora da faixa de temperatura de operação. Se você aquece demais, a borracha se desgasta mais fácil e pode até derreter. Uma vez que isso acontece, você perde borracha mais rapidamente, o que é muito ruim para os tempos de volta. Você pode ter problemas também se eles estiverem muito frios. Seu núcleo não chega à temperatura ideal e o pneu começa a escorregar pela pista. É quando o pneu começa a apresentar o graining. Muitas vezes você ouve o piloto dizer: "O pneu está abrindo". Você pode poupar um pneu nessas condições, mas é bem difícil. Algumas vezes o pneu se desgasta na fase de graining, o núcleo chega à temperatura ideal e o problema se resolve. Mas isso vai arruinar seu stint, pois compromete os tempos de volta. Então é importante pilotar de um modo que leve os pneus à temperatura cuidadosamente e as mantenha ao longo do stint. Então, como pilotar de um jeito que pode poupar pneus? Para explicar, imagine que você é Checo e seu engenheiro pediu para você estender um stint de pneus 20 voltas além de quando você pensou que pararia. Então, o que você faz? Bem, a primeira coisa é ser cuidadoso e não cometer erros. Isso pode parecer óbvio, mas uma simples travada de freios ou escorregada do pneu vai arruinar a economia dos pneus que você fez por algumas voltas. Incidentes desse jeito realmente vão esquentar a superfície do pneu, que aumentará o desgaste pelas próximas curvas, então é uma faca de dois gumes. Isso vai comprometer o seu tempo de volta, já que terá de pilotar na ponta dos dedos nas próximas curvas. Agora, mesmo que não tenha cometido erros, ainda não é suficiente, então temos que reduzir o desgaste. Vamos falar primeiro dos pneus traseiros. Para reduzir o desgaste nos traseiros, você precisa ser muito cuidadoso no acelerador. Um bom exemplo é Checo em Sakir 2020. Ele teve de estender bastante o último stint para chegar à bandeirada, e em Sakir os traseiros fazem um trabalho pesado, já que há várias zonas de aceleração forte. Se você prestar atenção, ele freia ligeiramente mais cedo que Russell, que não estava forçando tudo, mas também não estava passeando. O aspecto principal é que nas zonas de tração ele era cuidadoso com o acelerador, economizando os pneus traseiros. É algo sutil, mas é onde Checo é grande. Ele tem uma sensação incrível para os pneus e a superfície da pista. Ele sabe quando está forçando o pneu no limite. Ele cuidadosamente reduz o desgaste do pneu aos poucos, mas volta após volta após volta. Ele também é cuidadoso nas curvas de alta, tentando não derrapar a traseira quando o carro está aerodinamicamente carregado. E aí temos os pneus dianteiros e uma técnica diferente para eles. O primeiro e mais óbvio fator é ser suave nos movimentos do volante para reduzir o desgaste. Eles também serão muito cautelosos com os freios. Como eu mencionei antes, uma travada e todo o seu trabalho duro é jogado fora. E então temos técnicas mais complexas. O melhor exemplo é Hamilton no GP de Mônaco 2019. Essa foi a corrida em que ele teve de manter Max atrás depois de andar por muito tempo com os pneus médios.
Aqui vemos o começo desse stint em que Lewis economiza bastante para mais tarde, quando ele sabia que precisaria muito dos dianteiros para apontar o carro no estreito circuito de Mônaco. Um exemplo extremo: o azul é uma volta em que ele está economizando e o branco quando força para manter a vantagem sobre Max. Isso foi antes de quando ele começou a mudar as trajetórias para se defender de Max. Você pode ver nas primeiras duas zonas de frenagem ele freia mais cedo. Isso é para reduzir o calor que chega aos pneus. Então o desgaste é menor na entrada das curvas. Ele também é muito mais suave no pedal do freio. Então, ao longo do primeiro setor, as velocidades no ponto de tangência são baixas. Na teoria, parece que o carro tem menos aderência, mas nesse ponto os pneus estão mais conservados que nas voltas rápidas. Então, o que exatamente está acontecendo? Lewis está reduzindo a velocidade com que inicia a curva e assim limitando a carga sobre o pneu dianteiro externo, aquele que faz o trabalho mais pesado. Sendo mais suave, ele limita o desgaste quando o pneu está sendo mais forçado. Através das curvas rápidas, o dianteiro externo está carregado com muito downforce e então tende a produzir mais força para virar. E Lewis administra isso cuidadosamente. Veja no trecho da piscina, Lewis o percorre bem mais devagar para preservar os pneus. Como eu mencionei, esse é um exemplo extremo. Muitas vezes os pilotos fazem isso de uma forma mais sutil. Checo muitas vezes reduz poucos quilômetros por hora, assim ele não prejudica tanto os tempos de volta e consegue poupar os pneus um pouco a cada volta. Na Turquia, no ano passado, eu pude ver isso pessoalmente. Eu fui acompanhar o GP na curva 1 e aquele foi o GP em que a pista nunca secou totalmente, todos estendiam os stints com os pneus intermediários. Checo era claramente mais estável ao longo da curva 1 para poupar o dianteiro direito, o que realmente importa no circuito anti-horário. Você podia ver muito mais banda de rodagem em seus pneus, comparado com todos os demais no grid. Isso nos leva aos verdadeiros mágicos nesse fundamento. Checo, Lewis e algumas vezes Max são pilotos que sabem mesmo cuidar dos pneus. Eles têm um sentido para saber quando os pneus estão sofrendo, sentem quando estão escorregando ou sob forte carga e então pilotam um pouco abaixo desse limite, mas apenas nas curvas que mais importam. Então eles tomarão decisões em cada fase de cada curva, em cada volta, à medida que os pneus se desgastam. Então, digamos que em uma curva os pneus realmente estão trabalhando pesado. Eles avaliarão se vale a pena sacrificar 1/10 de segundo ou 2 ali. Então eles se farão perguntas do tipo: você está perdendo muito tempo e deve acelerar o máximo de qualquer modo, ou a vida extra do pneu vai compensar isso? Então, acima de tudo, eles usarão cada uma das técnicas de que falamos mais cedo, mas em pequenas quantidades a cada volta. Eles as testarão nos treinos para então usá-las na corrida quando precisarem economizar pneus para uma disputa no fim. E é uma forma de arte. Saber quando diminuir o ritmo apenas um pouco e quando não. Ser suave com a potência e não escorregar os pneus nas curvas mais lentas. Assista a esse outro vídeo em que eu explico o estilo de pilotagem de Daniel Ricciardo e mostro por que ele era tão veloz na Red Bull, mas não tanto na McLaren. Obrigado por assistir, não esqueça de seguir o canal e nos vemos na próxima.